Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita satisfação, com muita alegria, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, se diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos perdoem o barulho, aos que estão nos assistindo aí pela plataforma do YouTube. Já passaram em alta velocidade aqui na Avenida Córrego dos Machados, próximo aqui a São Mateus. 8 viaturas da polícia, também tem uma aeronave da Polícia Militar sobrevoando. Com certeza é a Polícia Militar combatendo aí o crime organizado. Algum incidente, não tenho ainda pormenores, mas que Deus esteja protegendo e guardando os policiais em nome do Senhor Jesus. São eles que são usados por Deus para nos proteger. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo neste domingo. Nós queremos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos traz a mensagem de esperança, é a vida dEle, a ressurreição dEle, que nos traz vida, a presença do Espírito Santo em nosso viver, para continuarmos assim avançando, caminhando, buscando nele e por Ele vencer todas as coisas, para que o nome dEle seja glorificado em toda e qualquer circunstância, em todos os desafios. Dependemos da sua presença em nossa vida. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, tudo que pedir o Senhor concederá. Tudo aquilo que está em harmonia com o projeto soberano de Deus e aquilo que verdadeiramente precisamos, se pedirmos, o Senhor concederá. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia viveu sobre momentos de perseguição, momentos que com certeza muitos poderiam desanimar. Muitos às vezes vão ao YouTube em busca de alimento espiritual, pois hoje existe uma vasta gama de pregadores aí, muito conteúdo, muitas mensagens nas redes sociais, na plataforma do YouTube, as pessoas buscam o alimento. Nós estamos em busca de alimento. Nesses últimos dias vemos crise desencadeada em todos os setores, vemos a escassez, a falta de trabalho, de emprego, isso gera miséria, isso gera tristeza, dívidas, as famílias estão endividadas, vemos as pessoas aí contraindo doenças, enfermidades, tudo isso se avoluma, tudo isso se acumula e as pessoas muitas vezes entram em desespero. Sem contar, o mais terrível é vermos parte de algumas denominações trazendo assim o escândalo, corrupção, degradação, degeneração, e tudo isso acarreta muitas vezes até mesmo para o povo de Deus perder a esperança. Minha alma não se alegra com aquele que recua, assim diz o Senhor na carta aos Hebreus. Não podemos recuar, não podemos retroceder ao ver todos estes acontecimentos. Muito pelo contrário, é hora de nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo, porque os problemas vêm com esta finalidade de impedir e obstruir o nosso caminho, tirar a nossa visão, o nosso foco do Senhor Jesus Cristo e a visão dos céus.
temos que aguardar a sua vinda. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nossa esperança vem dele. Tudo isso acontece para que muitos venham a se desprender das coisas desse mundo, né? Vimos nessa semana que passou alguns escândalos, vemos aí algumas atividades, vimos até alguns progressistas aí zombando dos evangélicos, chamando os evangélicos de gado, mas eu também pude ver uma certa pessoa, uma certa estrela aí do mundo do entretenimento vindo aqui para o Brasil, os progressistas de uma certa agenda aí, venerando essa estrela como um verdadeiro gado, como um verdadeiro escravo, né? Gostam de criticar o povo de Deus, mas são gado de ídolos que os roubam, gado de ídolos que fazem abominações, né? Que Deus, que o Senhor Jesus Cristo em sua vinda gloriosa possa julgar essas atitudes. Eu não sou juiz, mas o Senhor julgará e separará os bodes das ovelhas. Deus separará as ovelhas à sua direita para entrar no seu reino, e os da esquerda, os bodes, serão condenados. Separar os tolos da esquerda e os sábios, como diz Salomão, Eclesiastes 10:2. Separará os sábios da direita para a salvação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Buscamos esse alimento, buscamos a instrução da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vem nos instruir a fazer as nossas opções, escolher o lado certo, escolher as coisas certas, as coisas que engrandecem a Deus, que glorificam o Senhor Jesus Cristo, que vão redundar num caminho certo, que vão redundar em um local onde a glória de Deus será manifestada. Fazer escolhas erradas na vida é algo extremamente prejudicial e traz sequelas para a própria pessoa e às vezes para as pessoas que estão próximas. Temos que fazer as escolhas certas, e nada melhor que a própria palavra de Deus para nos vir a dar a instrução. Como eu iniciei a mensagem, diante de tanta perplexidade, de tamanhas as aflições, apostasia, as pessoas podem ficar um tanto que confusas, mas aqueles que verdadeiramente estiverem orientados pela palavra de Deus vão receber esta orientação. O salmista Davi, pela sua vida, pelas suas experiências, assim relatadas nos Salmos, nos trazem grandes experiências. E grandes experiências tanto com os problemas, experiências com Deus nos problemas, onde ele recebeu livramentos, onde ele recebeu a salvação, em especial onde ele recebeu o perdão de Deus. No Salmo 33, hoje pela manhã eu fazia o meu devocional de madrugada, e ele fala no final do Salmo 33 alguns versos muito importantes, né? Em especial ele afirma que o Senhor está olhando a todos e a todas as ações que as pessoas praticam, e muitas pessoas, muitas vezes, por estarem fazendo o mal e achando que Deus retarda em seu juízo, elas vão continuar fazendo o mal e achando que ela tem força suficiente para sustentar o seu próprio erro e escapar impune da justiça dessa terra. Eu digo que desta justiça dessa terra, como na época de Abacuque, nós já não esperamos muito. Esperamos a justiça de Deus. Colocamos nossas causas muitas vezes em mãos de advogados, colocamos nossas causas diante da justiça, mas verdadeiramente, se o Senhor não colocar a sua mão poderosa sobre aquela causa, as coisas não avançam. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, seu advogado, deve ser invocado. Ele é advogado justo, verdadeiro e fiel, e ele vem e faz a justiça, e ele, quando efetua a justiça, ele nos exalta e ele põe por terra aqueles que praticam a iniquidade. Os olhos do Senhor estão sobre todos nessa terra. No verso 33:8 do Salmo 33, tema o Senhor toda a terra, temam todos os moradores da terra, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração para todas as gerações.
quando vemos o sucesso dos grandes heróis da fé lá no passado, e vemos que eles atenderam ao chamado do Senhor pela fé, e vemos os resultados da obediência, tudo isso nos serve de estímulo. Vale a pena servirmos a Deus, ainda que servamos o dano, ainda que sejamos acometidos de injustiça, ainda que sejamos acometidos muitas vezes por problemas, nós sabemos que o Senhor, Ele vai efetuar a justiça, Ele vai efetuar o benefício, o seu beneplácito sobre a nossa vida, porque como Ele foi fiel, porque Ele retirou alguns heróis da fé de certas regiões, de alguns lugares, e deslocou para locais difíceis, e levou para desertos, e levou para peregrinações, e levou para o exílio, e ali no exílio, no deserto, o Senhor revelou o amor, como disse o profeta: te levarei, Israel, ao deserto, e ali eu vou lhe provar o meu amor. Podemos provar o amor de Deus no deserto. O apóstolo Paulo que o diga, pois na cadeia, depois de ter sofrido injustiça, ele juntamente com seu companheiro de missões, Silas, sofreram a injustiça, e ali, louvando ao Senhor, eles provaram do amor de Deus. O Senhor fez um grande terremoto e as cadeias se romperam. Vemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Não devemos desprezar, nem mesmo quando o Senhor está ali nos enviando para situações difíceis, e jamais nos esquecendo que o Senhor está no controle de todas as situações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu por sua herança. Jamais podemos nos esquecer, somos bem-aventurados, porque ser chamado de cristão, ser chamado de testemunhas de Jesus Cristo, nos faz dizer que nós temos uma identidade, nós temos uma nacionalidade. Por mais que nasçamos em território brasileiro, sabemos que a nossa terra não é aqui. Nós aguardamos novos céus e nova terra, porque infelizmente, bendita é a nação cujo rei é o Senhor. Muitas vezes o povo brasileiro não está preocupado e não tem critérios para escolher os seus governantes. Muitas vezes escolhem governantes errados, governantes tolos, governantes envolvidos com tantas corrupções, com tanta maldade, e diante da impunidade dos órgãos jurídicos, vemos que essas pessoas continuam governando. E não é só no Brasil, né? São em todas as nações da terra. Nós vemos a maldade incrustada, impregnada, com capilaridade na sociedade, em órgãos e instituições. Por isso que nós temos que ter essa identidade. Quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, passamos a ser cidadãos do céu. Como disse Efésios capítulo 2, nós somos cidadãos dos céus. Nossos olhos têm que estar focados no Senhor Jesus Cristo. Temos uma constituição nessa nação, mas a nossa constituição maior é aquela que a palavra de Deus nos entregou. Pedro disse: convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Temos que pagar nossos impostos, temos que ser bons cidadãos, darmos bom testemunho diante desta sociedade, mas somos cidadãos dos céus. É para lá que nós vamos passar a eternidade. A nossa morada, como pregamos aqui domingo passado, já está sendo preparada, os cômodos estão sendo ampliados, a nossa casa está aumentando. Quanto mais trabalhamos em prol do reino de Deus, os cômodos estão sendo expandidos, nossa morada eterna está sendo expandida. Vamos trabalhar, vamos manter convicção na nossa fé em Jesus Cristo. No verso 33:13, o Senhor olha do céu e vê todos os filhos dos homens. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Como eu afirmei alguns instantes atrás, as nossas ações estão sendo sondadas pelo Senhor. Por isso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor, Ele vem para retribuir, o Senhor vem para galardoar. Nós não podemos esmorecer. A maldade vai se proliferando, a sociedade vai se degradando, e o amor de muitos vai esfriando, mas nós temos que manter a nossa convicção. Não vos cansais de fazer o bem. O diabo vai fazer de tudo para você desanimar, mas você tem que continuar avançando.
vem uma gripe, vem um resfriado, ou muitas vezes as doenças. Muitos missionários contraíram até malária, outras doenças perigosíssimas, mas continuaram firmes cumprindo o chamado do Senhor. Não podemos esmorecer. É assim que o Senhor, isso é o que o Senhor espera de nós diante dessa situação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nossa confissão de fé não pode esmorecer. Veja que ele fala no 15, aquele que forma o coração de todos, ele contempla, de todos eles que contempla todas as obras da terra. No verso 16, um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra por muita força. O cavalo é a falsa esperança de vitória, não pôde livrar ninguém com grande força. Muitos confiam aí no seu poderio financeiro, no seu poderio econômico. Quando vemos aí muitos multibilionários como o Jeff Bezos, o dono da Microsoft, né, o que criou as picadinhas aí, né, o Bill Gates e tantos outros compraram aí, Zuckerberg, compraram bunkers para se proteger, já ciente de que o mundo está marchando para um cataclismo em âmbito universal. E eles ali preparam as suas moradas, constroem os seus bunkers, compram bunkers bilionários, já entendendo que haverá um conflito em proporções nucleares que podem destruir, como eu disse, o mundo. Eles já estão se preparando. Veja no que eles confiam: nas tecnologias dessa terra. Confiam nas tecnologias dessa terra. Joel já nos cantou a bola dizendo que a profecia vem certeira, que o dia terrível do Senhor vem. E quem poderá sobreviver? Ninguém poderá sobreviver. Nenhuma tecnologia dessa terra poderá sobreviver. Todos eram os exércitos que confiavam em cavalos. Cícera que o diga, pois confiou em seus carros de ferro, mas o Senhor fez um ribeiro transbordar, e os seus carros de ferro ficaram atolados na lama. E ali Débora com Baraque venceram pelo poder de Deus. O anjo do Senhor foi à frente e eles venceram ali em Megido as tropas, os carros de ferro de Cícera. Veja o grande exemplo. A força do povo de Deus na guerra é o Senhor ao nosso lado, comandando as nossas vidas. No verso 18, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu nome, para livrá-los da morte e conservá-los em tempo de fome. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mundo está atônito. Quem tem dinheiro compra bunker. Os pobres vão definhando nas suas esperanças. Os tolos vão se entretendo, cultuando as suas divindades, suas estrelas dessa terra, deste mundo, do entretenimento. Pão e circo para os tolos, mas nós aguardamos nessa palavra. O Senhor nos preserva na tribulação. Pedro fala isso no 2º capítulo da sua epístola, que o Senhor sabe bem como o livrar na hora da tribulação e da angústia. O Senhor vem, e aqui no Salmo, o salmista já tinha essa experiência com Deus. Ele já provou o amor de Deus, dos livramentos e da ação de Deus, muitas vezes correndo risco de morte. Davi foi salvo. Os que almejavam seteá-los com seta, as setas foram interceptadas por ali, por anjos, por soldados que foram usados por Deus para impedir que Davi, a luz de Israel, morresse. Aqui o Senhor está dizendo: livrá-los da morte e conservá-los na fome. Eu tenho essa esperança. Se vamos passar ou não pela grande tribulação, esse é o temor da igreja, a ansiedade da igreja. Vamos ser arrebatados antes, vamos ser isentos de passar pela grande tribulação. Aqui já está cantada a profecia para a gente. Nós temos que nos basear nessa profecia, que o Senhor vai prover auxílio, o Senhor vai livrar da morte, o Senhor vai conservar-nos com vida e da fome pela sua presença em nossa vida. O Senhor vai nos livrar disso, vai nos isentar. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. O Senhor é a nossa proteção. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o Senhor quem nos protege, é o Senhor que nos guarda.
nesta manhã de domingo, vamos crer, vamos confiar nessa palavra. O mundo está perplexo, o mundo vai aí marchando como um carro em alta velocidade desgovernado para o precipício, mas nós vamos sendo pautados e conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, pelo Santo Preceptor. Senhor, nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Vamos manter firme a nossa esperança, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Quando o diabo não consegue vencer você, ele vai ali de forma sentenciada por tempo, ele vai tentando ali de diversas formas com o tempo, tentando enganar você e persuadir você, tentando muitas vezes pelo tempo de espera em que você está esperando algo do Senhor, uma resposta do Senhor. O diabo vai tentando lançar ali setas para confundir você. Mas veja que o salmista fala que a nossa esperança tem que estar renovada. Como? Buscando o alimento nele, buscando o poder nele, somente no poder dele. Sem mim, nada podeis fazer. Temos que alimentar a nossa esperança com a presença de Deus, pelo clamor, pela súplica, pela leitura da sua palavra, pelos momentos de devocionais, buscar o revigoramento e o fortalecimento. A nossa esperança vem dele. Ele prometeu cuidar de sua igreja, prometeu prover em nossas vidas. Por isso, nós estamos confiantes. E de antemão, já vamos adorar, estender a adoração deste momento até a eternidade, porque o Senhor já concedeu a nossa vitória. A coroa da vida já está sobre as nossas cabeças. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso sustentador. Senhor Jesus Cristo, cumpre essas promessas do Salmo 33 em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, nos livra, nos salva. Senhor Jesus Cristo, te invocamos em nossas causas, em nossos dilemas, te suplicamos pelos nossos familiares, em nossas lutas e dificuldades. Vai adiante de nós aquilo que está acima da nossa competência, da nossa capacidade, opera em nosso favor. Senhor Jesus Cristo, te clamamos nessa manhã. Senhor Jesus Cristo, visita a tua igreja que te louva e te adora na clandestinidade, tua igreja perseguida, tua igreja que está muitas vezes na ansiedade, num leito de hospital. Vai de encontro ao Santo Espírito, tu com a tua onisciência, visita o teu povo nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, te adoramos e queremos te adorar por toda a eternidade. Tu és o nosso Deus, nossa esperança, tu és o nosso forte Redentor, tu és o nosso Salvador. Por isso a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.